Olá pessoal, Diego Dias falando dos blogs comutadores.com.br e rotadefault.com.br. No vídeo de hoje falaremos sobre a configuração de VLANs em suítes Aruba OS CX. A utilização de VLANs permite a construção de redes lógicas em camada 2 que limitam domínios de broadcast. Perceba aqui em nosso exemplo que a rede local ela dividiu os departamentos em duas VLANs, VLANs administrativo e VLANs financeiros. Ah, Os pacotes com endereço broadcast e multicast nunca são encaminhados além de suas VLANs. E caso haja necessidade de uma comunicação unicast, isso é, de host para host, se os hosts estiverem dentro da mesma VLAN, ocorrerá naturalmente. E caso os hosts estejam fora da própria VLAN, você precisará de um terceiro equipamento, como um switch com função de roteamento, um roteador ou um firewall, permitindo assim a segmentação das redes e o controle do que cada uma dessas VLANs pode acessar. Os usuários podem ser agrupados em uma VLAN independentemente da sua localização física da rede. Então, posso estender as VLANs entre switches. Isso permite a comunicação em hosts em diferentes andares ou em diferentes suítes. Não é permitido de forma direta que o usuário de uma VLAN se comunique com outro em uma VLAN diferente. Como eu citei no slide anterior, está necessário um switch com função de roteamento, no caso um switch core, um roteador ou um firewall, para permitir a comunicação entre as VLANs. A comunicação entre VLANs é possível somente através de um roteador ou equipamento com essa função. As VLANs proporcionam maior segurança e controle de banda. Então, eu consigo restringir as mensagens broadcast para determinado segmento, de forma que as mensagens broadcast necessárias para a comunicação entre máquinas de uma determinada VLAN não vaze para outra VLAN. Toda vez que uma mensagem broadcast bate na placa de rede de uma máquina, ela processa aquele broadcast para tentar certificar se aquela mensagem é para ele ou não. Então, quando você começa a isolar, digamos, numa rede com 1000 hosts, por exemplo, você começa a segmentar a rede por VLANs, você não vai ter 1000 hosts comunicando ao mesmo tempo, caso isso haja necessidade, e processando o broadcast dessas máquinas para a comunicação interna. Você começa a filtrar, isso traz desempenho tanto para as máquinas da rede local, quanto para os equipamentos que vão fazer o encaminhamento, como switches, firewall e roteadores. O padrão 802.1q define a utilização de tag para identificação de VLANs na comunicação entre dois switches, ou em uma máquina, um switch, e assim por diante. Imaginando aqui em cima o quadro Ethernet, no primeiro campo o endereço de destino, no SA o endereço de origem, o tipo que vai informar o pacote está encapsulado e a checagem de erros do FCS. Com 802.1q é inserido dois campos, o TP e o tag. O mais importante aqui será o tag. Dentro do tag a gente tem informações como a ID da VLAN e as informações de QoS de priority, no caso Class of Service, caso haja necessidade de utilizar QoS em camada 2. No caso, é permitido a utilização de 4096 VLANs. A utilização de 4096 VLANs ela é definida no padrão, mas cada switch tem as suas restrições de quantidade máxima de VLANs que ele suporta. Então é sempre importante olhar o datasheet do switch para entender a quantidade de VLANs que pode ser configurado naquele switch. Utilizando um quadro Ethernet sem 802.1q, tendo duas VLANs, VLAN 1 e a VLAN 2, eu teria que passar dois cabos na comunicação entre os dois switches para poder haver a comunicação entre as máquinas da VLAN 2 e as máquinas da VLAN 1. Utilizando o 802.1q, ele tagueia os quadros que são encaminhados entre switches. Por exemplo, uma mensagem entre duas máquinas da VLAN 2, o quadro sai intacto dessa máquina, entra no switch na VLAN 2, ele vai taguear com a ID da VLAN 2, encaminhar para o segundo switch, esse switch vai processar, vai encaminhar para a VLAN 2 e depois ele remove a marcação 802.q e encaminha o quadro intacto para outra máquina da VLAN 2 e assim por diante para as VLANs 1 e 60. Dentro dessa porta que eu vou taguear com 802.1q,
eu vou dizer ali quais VLANs eu permito passar e quais VLANs serão tagueadas, podendo ali haver o controle de quais VLANs são permitidas atravessarem o uplink. Criando uma VLAN no switch Aruba SCX. Basicamente, no modo de configuração, no configure termo, digite VLAN e o número da VLAN, no caso VLAN, VLAN 2. Para escolher uma VLAN, no VLAN e o ID da VLAN, no caso no VLAN 2, por exemplo. Configurando porta de acesso e porta de uplink. Uma vez que eu criei a VLAN 2, eu desejo atribuir essa VLAN 2 para uma porta de acesso, uma porta que vai conectar um host, por exemplo, um computador, uma impressora, eu digito VLAN Access 2. A partir desse momento, aquela porta ela fará parte da VLAN 2. Caso essa porta conecte com outro switch, eu posso configurar ela como porta trunk. No caso, a configuração VLAN Trunked Allowed 1-2, eu permito que as VLANs 1 e 2 sejam tagueadas ou receber um quadro tagueado vindo a partir de um switch. Geralmente, porta de acesso, porta de switch que conecta dispositivos finais, porta trunk, porta que conecta entre switches. Aqui em nosso exemplo de configuração, eu tenho dois switches e eu pretendo estender as VLANs 3 e 4 entre os dois switches. As portas 1/1/2 será utilizada como uplink por esses dois switches. Então aqui, no exemplo da configuração, eu tenho criados a VLAN 1, que ela já é criada por padrão no switch, a VLAN 3 e a VLAN 4. Na porta 1/1/2, eu apliquei o comando VLAN Trunk Allowed All. Esse comando diz que a porta vai permitir todas as VLANs. Então, se eu criar a VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, ela também vai ser permitida nessa interface sem eu ter que listar elas explicitamente. A partir do momento que eu configuro a porta como VLAN Trunk e atribuo as VLANs que vão ser permitidas, todas ou a lista de VLANs, os switches do Aruba SCX, eles adicionam o comando VLAN Trunk Native 1. No caso, eles vão deixar a VLAN 1 como VLAN nativa, isto é, vai permitir que os frames, que os quadros da VLAN 1 sejam encaminhados sem nenhuma marcação de VLANs. Então, você pode trocar a VLAN nativa caso seja necessário para o ID da VLAN correspondente. Mas nesse caso, se vocês não vão fazer alteração, deixa como a VLAN 1. Por padrão, todos os switches de mercado, eles deixam a VLAN 1 como nativa. No nosso caso aqui, nós configuramos a interface 1/1/3 como VLAN Access 3 e a porta 1/1/4 como VLAN Access 4. O mesmo do outro lado, com as VLANs 1, 3 e 4 configuradas. A interface 1/1/2, que é utilizada como uplink, permitindo todas as VLANs com a VLAN nativa. A porta 1/1/3 como VLAN Access 3 e a interface 1/1/4 como VLAN Access 4. Então, lembrando, as portas de uplink, a comunicação entre os switches, como VLAN Trunk, e as portas de host como VLAN Access. Caso você precise passar uma VLAN tagueada e uma VLAN como não tagueada para uma porta, por exemplo, um telefone IP, você pode colocar VLAN Trunk Allowed, o ID da VLAN de voz, que vai ser tagueado, e VLAN Trunk Native para VLAN de dados, que não vai ser tagueado pelo telefone IP. Dicas. Caso a porta apresente mensagens de erro durante a configuração de VLANs, altere o modo de funcionamento da porta L3 para L2. As portas de alguns switches vêm configuradas como porta de routing, isto é, ela permite a configuração de um IP. Para voltar a configuração da porta para L2, para uma porta bridge, digite o comando no routing, e aí digite VLAN access e o ID da VLAN. Comando show. Show VLAN para validar as VLANs configuradas e quais portas fazem parte dessa VLAN. Show Interface Trunk para validar quais portas foram configuradas como VLAN Trunk e quais VLANs estão como nativa e quais, isso é, untagged, não tagueada, e quais VLANs estão sendo tagueadas naquela interface. E o comando Show Interface e o ID da porta. Nesse caso, é possível validar quais VLANs estão configuradas na porta e quais VLANs estão como nativa. Nesse caso da interface, está permitindo todas as VLANs e tem a VLAN como nativa. Eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo o link para um artigo que nós escrevemos para mais informações sobre esse assunto.
Mais informações sobre como configurar suítes Aruba SCX, acesse comutadores.com.br. Pessoal, obrigado por assistir até o vídeo e até o próximo.